Graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para trazer esse segundo vídeo desta série que, como vocês já sabem, foi intitulada Vós adorais o que não conheceis. Esses 3 vídeos desta série trará a ideia correta de como devemos adorar a Deus e a ideia errada de como não devemos adorar a Deus. Então vamos lá. Abra suas Bíblias em João, capítulo 4, verso 22. Deixa ela aberta e vamos orar. Senhor, Pai glorioso, por favor, Santo Deus, ajuda-nos a compreendermos todas as coisas que o Senhor quer para nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a trazer o sentido exato de como o Senhor quer que cultuemos a Ti, Deus. Que não venhamos colocar, Deus, doutrinas humanas, pensamentos humanos, mas somente a Tua palavra que é a verdade, aquela que nos liberta, aquela que nos traz luz, para que possamos caminhar em Tua presença. Senhor, e em nome de Jesus que eu te oro e já te agradeço, Santo Deus. Amém. Vamos à leitura. E diz exatamente o seguinte: vós adorais o que não conheceis. Vamos ver somente essa primeira parte. E vou te perguntar: você conhece esse Deus que você tem adorado? Quando você vai à congregação para adorar, para estar junto com os seus irmãos, que Deus que você tem em sua mente? A quem você tem cultuado? É o Deus bíblico ou é o Deus mundano que as pessoas têm trazido hoje em dia? É este Deus moderno que sai distribuindo bênçãos, milagres. É este Deus que você tem cultuado? Você conhece o Deus que você tem cultuado? Fica atento. Vamos ver se você conhece esse Deus. Antes, vamos lá em 2 Reis conhecer um pouquinho mais do que Jesus estava falando, do que ele falou isso com a mulher samaritana. Vamos lá em 2 Reis, capítulo 17. Livro de 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 28. Diz o seguinte: foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como devia temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários, nos altos que os samaritanos tinham feito. Vamos lá no verso 32 agora. Mas temiam também ao Senhor, dentre os do povo, constituíram sacerdotes nos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e, ao mesmo tempo, serviam os seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Isso era o erro dos samaritanos. Por isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. Os samaritanos já tinham deturpado todas as coisas. Estavam adorando a quem eles não conheciam. Por isso eles começavam a fazer deuses para si próprios. Já estavam confusos em quem adorar. Um adorava um Deus, outro adorava outro tipo de Deus. Faziam deuses para si próprios. É isso que está acontecendo na sua congregação, na minha congregação e em outras mais. Você já parou para perceber isso, meu irmão? Você está cultuando o Deus errado, você vai ao culto e nem sabe como adorar, nem sabe como cultuar este Deus. Não é só você cantar louvores, não é só você aplaudir, não é só você dar glória e aleluia. Você tem que conhecer este Deus que você tem adorado e exaltado. Pois se você está redirecionando a sua adoração e o seu culto para o Deus Altíssimo e nem conhece Ele, logo você não está adorando o Deus Altíssimo. Você está cometendo idolatria.
Então vamos conhecer. Se você não conhece, vamos conhecer quem é este Deus. O Deus é onipotente. Deus é onipotente. É um dos atributos de Deus. Muitas das vezes você já pode ter falado isso. Deus é onipotente. Mas você entende o que é isso? Primeiramente, Deus ser onipotente significa que Ele tem todo o poder. Todo o poder. Nada é impossível para que Deus faça. Nada. Absolutamente nada. Vamos lá em João capítulo 1, a partir do verso 1. Nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se você já leu o livro de Gênesis, você sabe muito bem o que está dizendo aqui. Toda a criação, meu irmão, foi feita por meio dele. Nada poderia ter feito sem ele. Toda a criação, toda e qualquer coisa que você possa olhar ao seu redor, desta imensidão de mundo, foi Deus quem criou. Todos os pássaros, todos os animais terrestres, répteis, todos os animais aquáticos, todo animal. Tudo aquilo que nós conhecemos é a grandeza de Deus. Os lumiares, que são as estrelas, a lua, o sol, tudo é criação de Deus. Além disso, vamos lá. No livro de 1 Reis, capítulo 17. Olha o que Deus fez através da vida de Elias, o profeta. 1 Reis, capítulo 17, verso 1 diz: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá destes anos, segundo a minha palavra. Olha só a grandeza de Deus. O ser humano por si só não pode fazer isso. Nunca conseguiria fazer isso. Porém, Deus, através do ser humano, ele faz grandes coisas. Vamos ver Moisés abrindo o mar vermelho. Através da vida de Moisés, Deus fez coisas grandiosas lá no Egito, acabando com todas as coisas que tinham ali, mandando 10 pragas para o Egito, fazendo a sua glória manifesta naquele lugar. Vamos lá no capítulo 18, do mesmo livro, verso 1, para a gente entender quanto tempo durou isso que Elias falou sobre a chuva não cair mais naquele lugar. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. 3 anos, meu irmão. E lá em Tiago, capítulo 5, verso 17, diz que por 3 anos e meio, de uma forma mais específica, 3 anos e meio foi o tempo exato que aquele povo ficou sem chuva. Sem chuva, meu irmão, não tem como plantar, não tem como colher. Você imagine como que aquele povo ficou. Esse é o Deus onipotente que tudo pode. Ele não depende do homem para fazer as coisas que ele quer. Você conhece o Deus onisciente? É o Deus da Bíblia. É este Deus que você tem adorado? Você sabe o que significa a onisciência de Deus? É basicamente parecido com a onipotência de Deus. Deus tem todo o conhecimento, é isso que significa a onisciência de Deus. Todo o conhecimento, todo o saber, toda a sabedoria vem de Deus, é dele. Tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos é dele e muito mais. Mas vamos entender melhor o que vem a ser a onisciência de Deus. Foi levantado um censo, atualmente, da população mundial. No mundo inteiro, há hoje, mais ou menos 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Uma pesquisa foi feita que cada pessoa, cada ser humano no mundo,
pensamentos por dia. Você tem noção do que é isso? O Deus onisciente, ele consegue distintamente, separadamente, de forma clara, ele consegue, com a sua onisciência, ouvir todos os 30 mil pensamentos. Distintamente, ao mesmo tempo, 30 mil pensamentos desses 7 bilhões de pessoas. Esse é o Deus onisciente. É esse Deus que você tem exaltado, você tem procurado cultuar? Você conhecia este Deus? Vamos entender um pouco melhor sobre a sua onisciência. Vamos lá em Mateus, capítulo 6, no verso 8. Olha o que é a onisciência de Deus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe obeçais. Irmão, a onisciência de Deus ela é tão forte, tão poderosa, que dentre esses 7 bilhões de pessoas, dentre esses 30 mil pensamentos desses 7 bilhões, ele consegue prever antes de acontecer todos esses pensamentos. Antes, meu irmão. Esse é o Deus onisciente, é o Deus da Bíblia. Não é esse Deus que vende por aí afora, que é vendido, infelizmente. Vamos à santidade de Deus. Vamos lá em Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Este profeta teve a honra de contemplar toda a glória divina. Vejamos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, para cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, você conhece os serafins? Você sabe quem é? Os serafins são as criaturas mais graciosas da criação de Deus lá no céu. Os serafins, eles estão mais próximos da glória de Deus. E veja como que eles estão perto da glória de Deus. Eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o seu rosto, para que ele não olhe diretamente para a glória de Deus. Com 2 eles voam e com 2 total reverência cobrindo os seus pés. Essa é a santidade de Deus, que nem mesmo os serafins conseguem ficar ali, sem estar de forma totalmente reverenciando o seu Senhor, o seu Criador. Deus é santo, meu irmão. Ele não compactua com o pecado e nem com o pecador. Vamos lá agora, em Levítico capítulo 10, a partir do verso 1. Vai nos dizer o seguinte: a história de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Quantas pessoas em suas congregações estão tendo esse tipo de morte? Não de forma literal, mas espiritual. Porque leva para dentro do culto coisas que não podem. No terceiro vídeo falaremos sobre isso, que é a liturgia do culto. Quantos estão definhando espiritualmente por causa disso? Desobediência, não procuram saber o que pode, o que não pode, o que deveria ser, o que não deveria. Colocam estratégias humanas para cultuar a Deus, sendo que aqui na palavra já está tudo correto, de
como Deus gosta de ser cultuado. Vamos em 2 Samuel capítulo 6, no verso 6. Nos diz o seguinte: quando chegaram a Eres-Nacom, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Isso aqui aconteceu com Uzá justamente porque no livro de Números, se eu não estiver enganado, no capítulo 4, ali vai ter tudo o que se pode tocar e o que não pode ser tocado. E lá vai dizer que as coisas santas do Senhor não podem ser tocadas, justamente para que eles não venham a morrer. Justamente por isso. Uzá, em toda a sua displicência, estava transportando a arca de forma errada. Ele não prendeu a arca, ele não carregou ela de forma correta, não mandou nenhum dos seus servos que ali estavam para carregar a arca de forma correta, pois não podia tocá-la. Morreu, porque tocou aonde simbolizava a santidade de Deus, a glória de Deus. Aonde a arca estava, a santidade de Deus estava, a glória de Deus estava. Essa é a santidade de Deus, esse é o Deus santo da Bíblia. É esse Deus que você conhecia, meu irmão? Será que é este Deus que você estava cultuando? Você sabe que Deus é justo, mas você procurou saber? Vamos lá em Salmos, capítulo 7, verso 11. Vamos conhecer um pouco dessa justiça de Deus. Salmos capítulo 7, verso 11 diz: Deus é justo, justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. A justiça de Deus, meu irmão, ela implica em castigo para o pecador. Todos nós pecamos, todos nós merecemos a justiça de Deus ser exercida, ser saciada. O que vem a ser isso? Nós merecemos ser punidos. Todos nós merecemos ir para o inferno. A justiça de Deus é isso. Não é esse bom velhinho que estão te oferecendo. Ah, Deus é amor. Sim, mas Ele também é justo. Vamos um pouco mais sobre a justiça de Deus. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Nos diz o seguinte: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Você conhece esse Deus, meu irmão? Era este Deus que você estava cultuando? Estou perguntando todas as horas justamente para que você entenda que não é de qualquer maneira que se cultua um Deus assim. Não é de maneira alguma. Vamos em Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, verso 33. Isso nos diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em quantos cultos você já foi em sua congregação que lá te ensinaram a buscar, a almejar as coisas deste mundo? Todas as prosperidades, comer o melhor desta terra. Meu irmão, entenda que o melhor desta terra está nas mãos de Satanás. O mundo jaz do maligno. Não é assim. Buscar primeiro o reino e as demais coisas que serão acrescentadas. As suas necessidades serão supridas.
Você não terá nada além do que você necessita. Se você buscar outras coisas, claro, você pode conseguir. Porém, não dá para você dividir, servir um Deus e o outro. Não tem como. Ou você serve a Mamão, ou você serve a Deus. Os dois não dá. Deus é soberano. A soberania de Deus, ela assusta muita gente. Muitos cristãos que acabam por diminuir a soberania de Deus. Não vêm compreender por completo o que é a soberania de Deus. Abram lá em Romanos capítulo 9, no verso 20. Entenda o que é a soberania de Deus. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Deus tem todo o direito de fazer o que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Você imagina, meu irmão, você acabou de criar alguma coisa aí na sua casa. Você é uma pessoa, né, que criou algo. Pô, imagina essa tua criação ganha vida, você deu vida a ela começa a reclamar: por que você me fez assim? Tem lógica algo assim? De forma alguma. Você, como criador, pode fazer o que quiser com a sua criatura. Isso nos traz, né, sempre uma imagem: mas Deus é amor, Deus nos ama. Sim, mas Ele é justo. Ele é justo, meu irmão, Ele é santo. Se você viver uma vida de pecado, o que você acha que Ele vai fazer? Me diz. Você acha que Ele vai abandonar os outros atributos dele e olhar somente para o atributo amor? De maneira nenhuma, meu irmão. Ele não poupou o próprio Filho. Você acha que Ele vai fazer o que com você se você viver uma vida de pecado? Uma vida de retidão? Você, quando for cultuar, cultue limpo, purificado, regenerado. Não aceite essa teologia maldita que estão te oferecendo por aí. Não aceite. A Bíblia ela mostra exatamente como que devemos cultuar a Deus, como devemos nos comportar no culto. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 9. Isso serve para tanto homem quanto para mulher. Diz o seguinte: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas ou vestuário dispendioso. As mulheres, infelizmente, acabam se destacando nessa parte. Vão de qualquer maneira, saiam mais curtas, saias decotadas, decote na parte de cima. Irmão, a Bíblia diz que é normal que venham os escândalos, mas ai daquele por onde vier o escândalo. Não é assim não, meu irmão. Se vista direito. Você vai lá para cultuar a Deus, não é para passear, não é para ir para uma festa. É um culto ao Deus santo, ao Deus justo, ao Deus misericordioso, ao Deus de amor, ao Deus altíssimo que você está indo cultuar. Não é qualquer pessoa em um show que você está indo visitar alguém ou assistir. Presta atenção, meu irmão. Acorda. Vamos lá em 1 Coríntios 14, verso 34. 1 Coríntios 14, verso 34. Hoje em dia estamos aceitando cada coisa que a igreja primitiva, se estivesse aqui na terra, teria vergonha, infelizmente. O que diz: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Muitos colocam isso como machismo, aderem até a palavras mundanas. Foi o mundo que criou o machismo, mas a Bíblia, ela é única.
para que elas, se tiverem alguma dúvida, que vá perguntar para o seu marido quando chegar no seu lar. Não é permitido mulher ensinar, não é permitido mulher estar à frente a uma congregação. Pastoral feminino não existe. Vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Qualquer um hoje em dia é pastor, qualquer um hoje em dia é levantado a diácono. As coisas estão uma bagunça só. As pessoas já não mais querem cultuar a Deus da forma bíblica, e sim com as suas próprias mentes. Mas olha só o que diz: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte à ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Irmão, se você é um diácono, se você é um presbítero ou dito pastor, se você não se encaixar nisso aqui, meu irmão, você é um falso profeta. Você não deveria nem estar subindo ao altar para proclamar a palavra do Senhor. Retire este título de você se você não se encaixa aqui. Não é dessa forma que você vai cultuar a Deus, não é dessa forma que você vai transmitir a palavra de Deus de forma errada. Não é, meu irmão. E por último, vamos lá em Provérbios capítulo 30, a partir do verso 5. Provérbios capítulo 30, a partir do verso 5, vai nos dizer: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescenteis às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Isso aqui é para aqueles pastores, líderes de congregação, que vivem querendo colocar estratégias humanas para cultuar a Deus ou para ganhar almas. Não é com as suas estratégias, meu irmão, achando que você é melhor do que Deus, que pode com as suas ideias ser melhor, ter um maior êxito nas coisas. Não, é com aqui a palavra de Deus, a forma de cultuar a Deus está aqui, ó, contido na santa palavra de Deus. Espero que isso tenha te alertado, meu irmão. Espero te ver aqui no terceiro vídeo que encerrará essa série. Vamos orar. Senhor, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu imploro a Ti, Deus, que todas aquelas pessoas que assistirem este vídeo tenham um completo entendimento